Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos vocês. Eu vou dar prosseguimento na minha oração que eu fiz ao vivo lá. Agora eu vou continuar aqui. Eu vou falar sobre a flagelação de Jesus e coroação de espinho, que está lá em João 19. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Flagelação e coroação de espinho. Pilatos, então, tomou Jesus e mandou flagelá-los. Os soldados desceram a coroa de espinhos e puseram-na sobre sua cabeça e cobriram com manto de púrpura. Aproximaram-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Estou trazendo aqui para fora, para vós, a fim de saber de que não acho nele nenhum motivo de condenação. Então Jesus saiu com a coroa de espinho e o manto de púrpura. Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando viram, o sumo sacerdote e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica. Disse Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, pois não encontro nele culpa alguma. Responderam os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque ele declarou o Filho de Deus. A essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus nada lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Respondeu Jesus: Não teria nenhum poder sobre mim se não te fora dado do alto. Por isso, nem quem me entregou a ti tem um pecado maior, a condenação à morte. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltares, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei se opõe a César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeado, em hebraico, Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis vosso rei. Eles gritaram: Fora com ele, crucificam. Pilatos perguntou-lhe: Hei de crucificar vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Entregou então a eles para que fosse crucificado. A crucificação. Levaram, pois, Jesus, carregando sua cruz, saiu para o lugar chamado o crânio, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e mandou-lhe fixá-lo no alto da cruz. Nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a inscrição foi redigida em hebraico, latim e grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois de crucificarem Jesus, os soldados tomaram suas roupas e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, e também a túnica. Ora, a túnica, toda tecida do alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas vamos sorteá-la para ver de quem será. A fim de se cumprir a palavra da Escritura, repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados. Jesus e sua mãe. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a sua irmã, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, vendo sua mãe e perto dela os discípulos que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo acolheu em sua casa. A morte de Jesus. Em seguida,
Sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando numa vara de isopor, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. O golpe com a lança, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque era o dia de preparação da Páscoa, e esse sábado era um dia solene, os judeus pediram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e lhe fossem retirados. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que tinham sido crucificados com Jesus. Chegando, porém, a ele, vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o peito com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Quem viu isso é que está dando testemunha, e seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que acrediteis, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado, e diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que traspassaram. O sepultamento. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, pediu a Pilatos autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, pois foi e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em panos com os aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém ainda tinha sido depositado. Foi ali que colocaram Jesus por causa da preparação dos judeus, pois o sepulcro ficava perto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.